A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35 ao 41, que vai nos dizer assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus deixou os discípulos aqui impactados com aquilo que ele fez. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Jesus deixará você impactada com aquilo que ele fará. Jesus deixará você impactado com aquilo que ele vai fazer na sua vida. Muitas vezes olhamos para o cenário e pensamos que Jesus perdeu o controle. Talvez você tenha olhado aí para a sua vida e tenha pensado assim, meu Deus, o meu barco vai afundar. Não tem como o milagre acontecer. Não tem como a porta se abrir, a restauração, a cura, a libertação. Não sei o que você tem aguardado, mas de uma coisa eu sei, o cenário é impossível. Porque cenários para milagres são cenários impossíveis. Cenários perfeitos para que o nome do Senhor seja glorificado são cenários que, humanamente falando, são o quê, irmãos? Impossíveis. Porque se não houver impossibilidade, não tem milagre. Se o mar não ficar bravio, rabasto, candaraia, você não vai ver Jesus acalmando o mar. Muitas vezes queremos ver o resultado, queremos ver milagres, Deus me dá milagre, abre porta, eu quero ter experiências contigo, mas não queremos viver o tempo da tempestade, o tempo da adversidade, o tempo do problema. A Bíblia diz que Jesus, ele convidou os discípulos a passarem para outra margem. Ou seja, o convite aqui foi de quem? De Jesus. Quando Jesus convida, ele garante. Quando ele manda, quando ele ordena, ele traz a garantia. Declare comigo, Deus que manda, ele garante. O Deus que manda, ele garante. Jesus estava no controle de tudo o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Porque o próprio Jesus estava no barco. Irmãos, isso aqui é algo mais do que especial. Jesus estava no barco. E eu quero dizer para pessoas que estão me ouvindo agora, Jesus está no seu barco. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu sei, tem uma garantia de Jesus aqui para você. Eu estou no seu barco, diz o Senhor. Era algo mais importante que você poderia ouvir hoje. Que Jesus está no seu barco. Que ele está no controle de toda a sua vida. Mas, irmã, o meu barco está sendo açoitado. E Jesus diz para você hoje, mesmo que o seu barco esteja sendo arremessado pelas ondas, o Senhor está no controle de todas as coisas. A água pode até estar entrando no barco, porque a Bíblia nos diz aqui, no versículo de número 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, ou seja, parecia até que Jesus tinha perdido o controle. O barco estava se enchendo de água, as ondas estavam arremessando contra o barco e, humanamente falando, parecia o quê? Que os discípulos iriam perecer. A água entrou no barco? Não entrou? Entrou. A Bíblia deixa bem claro que o barco já estava se enchendo de água, a água estava entrando. Mas você observa aqui o quê? Que Jesus estava no barco. A água pode estar entrando, a situação pode ser impossível, você pode estar olhando e dizendo não tem saída, mas o Senhor está dizendo para você, eu não dei a última palavra. Quando eu resolvo dar a última palavra, tudo muda. Acredite, meu filho, acredite, minha filha, que eu vou transformar este cenário. Meu irmão e minha irmã, não sei como é que você entrou aqui.
Mas de uma coisa eu tenho certeza, a água pode estar entrando no seu barco, as ondas podem estar arremessando contra ele, mas Jesus está no teu barco, ele está no controle de tudo. O teu barco não vai afundar, o teu casamento não vai afundar, os teus filhos não vão afundar, o teu ministério não vai afundar, a tua saúde não vai afundar. Deus hoje te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou no controle de tudo, descansa. Declare comigo: o meu Jesus está no controle de tudo, eu vou descansar. O meu Jesus está no controle de tudo, eu vou descansar. Mas, irmã, como é que descansa? Com o barco sendo arremessado. Como é que descansa? Com as ondas batendo no barco e a água entrando? Hoje o Senhor diz para você: só confia em mim. Você descansa quando você confia. Você descansa quando você tem convicção de que Deus vai fazer algo por você. Você não sabe como, você não sabe quando, você não sabe aonde, mas uma coisa você tem certeza: Deus vai fazer algo por mim. O milagre vai acontecer. Deus vai surpreender o meu coração. Ele não vai deixar as coisas como estão. É essa a convicção que você tem que ter. Você não pode deixar ninguém roubar a sua fé. Você não pode deixar circunstâncias contrárias, o temporal que está aí, paralisar aquilo que tem dentro de você, que é precioso e que vai te fazer viver milagres. Porque os discípulos, irmãos, eles não morreram nessa situação. E eu quero lhe dizer uma coisa: eu não sei o que você está passando, eu não lhe conheço, mas o Espírito Santo lhe conhece. E o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: você não vai morrer nessa situação. Você não vai perecer. Tá parecendo que você vai perecer. Tá parecendo que você vai sucumbir, porque tem provas que vêm, irmãos, tão fortes, mas tão fortes que parece que a gente vai sucumbir, na verdade. Mas Deus está dizendo hoje: eu estou no controle e você não vai sucumbir. Eu estou no controle e você não vai morrer. Eu estou no controle, e você não vai perecer. Declare comigo: Jesus me garante que Ele está no controle de tudo. Jesus me garante que Ele está no controle de tudo. Meu irmão e minha irmã, a garantia que você tem hoje não é dos homens, não. É a garantia do próprio Jesus, que Ele convidou para passar para outra margem. É a garantia do Jesus que está na popa do barco, na direção, no controle, dizendo: não morre, não perece, rabacandarai, não sucumbe, ricai de rasto, rabacandaraia, não é envergonhada, não é frustrado, porque eu estou no controle de tudo. Se Jesus não estivesse no barco, aí você podia até perecer. Porque aqui, irmãos, o que estava para acontecer realmente era para destruição. Mas como Jesus estava, Ele transformou aquela situação ruim em um testemunho. Ele transforma maldição em bênção, irmãos. Aquilo que era para vir para o mal, Ele transforma em bênção. Ele está transformando situações malignas que estavam tentando te cercar em um lindo testemunho. Te mostrando que Ele sempre abre uma porta de escape. Que Ele não perde o controle de nada, mas que Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus estava na popa dormindo. Quem dorme é por quê? Porque está tranquilo. Quem dorme é por quê? Porque entregou na mão de Deus o que está vivendo. Você precisa dormir tranquila. Você precisa dormir tranquilo. Eu sei, irmã, mas é muita coisa. Eu estou muito ansiosa. E Deus está dizendo: a sua ansiedade só está lhe adoecendo. A sua ansiedade só está deixando você mais e mais e mais e mais ruim. Olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, olhe para a sua mente. Olhe para os turbilhões que você tem enfrentado por causa da ansiedade. Porque você não dorme direito. Se você não dorme direito, você fica uma pessoa irritada, estressada, cansado, exausta. Não se alimenta direito. Tem algumas que não se alimentam. E tem outras que estão comendo até demais, excessivamente. Por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade, ou ela causa compulsão, ou ela deixa você se alimentar. E tem pessoas aqui que estão entendendo a palavra. Deus está dizendo: descansa. Você precisa de equilíbrio. Porque eu estou no controle. Declare comigo: eu vou ter equilíbrio em nome de Jesus. O meu Deus está no controle. Eu vou ter equilíbrio em nome de Jesus. Oh, glória. O meu Deus está no controle. Deus está falando com pessoas aqui profundamente. Porque a situação que está lhe cercando aí não é fácil, não. A situação que está querendo lhe parar realmente é uma situação muito forte. Mas o Senhor está dizendo: eu estou no controle. A Bíblia diz que os discípulos despertaram a Jesus e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ei, da raia, candarasto. Muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta para Jesus. O Senhor não se importa com minha dor, não é? O Senhor não se importa com o meu sofrimento, não é? O Senhor não se importa com a minha angústia, não é?
O Senhor não se importa com aquilo que eu estou vivendo, não é? Aí Deus me traz aqui com essa palavra para lhe dizer, tanto me importa que eu estou na polpa dormindo, no controle de tudo, Rabacandarai. Não te deixei, nem te desamparei. Isso aqui é uma resposta para pessoas que achavam que estavam desamparadas, para pessoas que achavam que o barco ia afundar, para pessoas que achavam que a situação Rabacandarasturabaiacandaraia seria aqui o fim, a destruição dele, a destruição dela. E Deus está dizendo, você vai ter um testemunho de milagre sendo gerado, mas você não morre, você não perece nessa tempestade que você está vivendo. Declare comigo, meu Deus, não me deixa morrer nem perecer na situação que eu estou vivendo. Isso é profético e é mistério, irmãos. O meu Deus não me deixa morrer nem perecer na situação que eu estou vivendo. Você vai ver aqui, irmãos, que Jesus, despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus deu uma ordem. Porque, irmãos, quando Jesus manda, até o vento e o mar obedecem, a natureza obedece. Aí eu te pergunto, o que é impossível para esse Deus? Jesus se levantou, irmãos, e foi na raiz do problema. Porque ele conhece a raiz do meu e do seu problema. Você observa que Jesus, irmãos, ele não se dirige aos discípulos quando eles despertam Jesus. Jesus não diz assim, o que foi? O que está acontecendo? Estou perdido. Não, ele sabia o que estava acontecendo. Você vê que ele não perde o controle de nada. Ele já se levanta automaticamente falando com o vento, falando com o mar, aquietando tudo, trazendo bonança. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo, irmãos. Ele só age no tempo dele, mas ele tem o controle de tudo. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo. Ele age no tempo dele. Eu sirvo a um Deus que ele tem o controle de tudo. Ele age no tempo dele. O Senhor Jesus disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Calma. Emudece. Para essa situação aí que estava realmente deixando os meus filhos atribulados, angustiados, achando que iriam morrer, que iriam perecer no meio desse mar. Acalma. Você sabia que o Senhor conhece a minha e a sua estrutura? E ele sabe o tempo de acalmar. Quando ele vê que a gente não está mais aguentando, irmãos, ele não permite não. Porque ele conhece a estrutura do nosso barco. Se entrasse mais água aqui nesse barco, os discípulos poderiam perecer. Eles poderiam morrer sim. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que se Deus não entrasse com providência na sua vida, se Jesus não se levantasse para repreender esse vento e esse mar que estava se levantando contra você, essa tempestade, você iria sucumbir. Você iria perecer, mas porque a boa mão do Senhor está contigo, é por isso que você está de pé. Declare comigo, eu estou de pé porque a boa mão do Senhor está comigo. Eu estou de pé porque a boa mão do Senhor está comigo. Aqui, irmãos, houve o quê? Uma grande bonança. Haverá uma grande bonança para você. Mas, irmã, agora a situação está turbulenta. Pode estar até turbulenta, mas eu quero lhe dizer uma coisa, vai chegar a bonança, está chegando. Você crê? Declare comigo, eu creio que está chegando bonança para minha casa, para minha vida, para minha história. Eu creio que está chegando bonança para minha casa, para minha vida, para minha história. Irmãos, quando Jesus determina, tem que acontecer conforme o que ele determinou. Jesus não é movido por aquilo que contemplamos. Jesus, ele não é limitado à tempestade, ele manda até na natureza. Nada é impossível para ele. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Passemos para outra margem. Sabe o que é isso, irmãos? Convicção, vamos chegar do outro lado. Hoje o Senhor diz para você, você vai chegar aonde eu designei. Você vai viver os propósitos que eu determinei para você, mesmo que a tempestade esteja lhe cercando para lhe parar. Porque, irmãos, nós vamos encontrar obstáculos no meio do caminho. Até chegarmos para vivermos os propósitos de Deus, vai ter obstáculos na minha e na sua vida. Mas Deus diz para você hoje, mesmo que hajam obstáculos, eu te faço chegar aonde eu designei, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. E Jesus pergunta para os discípulos, por que vocês assim tímidos? Como é que não tem fé? E hoje ele pergunta para mim, para você, para nós. Por que vocês são tímidos? Porque diante de situações adversas, vocês ficam com medo, achando que vai morrer, achando que vai perecer, achando que vai tudo se acabar? Você não tem fé não, é? Hoje o Senhor diz para você, meu irmão e minha irmã, a situação não é maior do que o teu Deus. Os discípulos aqui estavam agindo como se a situação fosse maior do que Jesus que estava no barco. Às vezes nós agimos exatamente como os discípulos, colocando a situação lá em cima,
Como se o nosso Deus não pudesse resolver. Só que hoje o Senhor nos convida a fitarmos os olhos nele, porque ele é maior do que a situação. Quem tem que estar, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar na nossa vida é o nosso Deus. E nós temos que acreditar, se ele está no barco, ele está no controle. Ele está no controle da minha vida, ele está no controle do meu casamento, ele está no controle das minhas finanças, ele está no controle da minha saúde, ele está no controle do meu chamado, ele está no controle de tudo na minha história. O Senhor não perde o controle de nada. E é essa convicção que precisamos ter, mesmo que a tempestade se levante. Porque no meio do caminho, muitas vezes, vamos ter que enfrentar tempestades, dificuldades, irmãos. E é nesses momentos que a nossa fé é provada e nós somos o quê? Aprovados. Seja alguém que é aprovada, seja alguém que é aprovado pelo nosso Deus, coloque a sua fé em ação. Você vai ver aqui no versículo 41, eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai observar aqui que os discípulos, eles ficaram perplexos diante daquilo que Jesus fez. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que ficaram exatamente assim, dizendo que Deus é esse. Que Deus é esse que eu sirvo. Eu nunca imaginei que ele faria algo tão grande na minha história. Eu nunca imaginei que ele acalmaria essa situação, porque essa situação era impossível de ser acalmada, viu, irmãos? Quem manda na natureza é só Deus, é só Jesus. Então, humanamente falando, o que estava diante dos discípulos era algo impossível, como na sua história. Humanamente falando, tem coisas que estão diante de você que são impossíveis. Mas o Senhor está dizendo, eu faço o milagre acontecer no meio da impossibilidade. Declare comigo, eu creio que Jesus faz milagres acontecer no meio da impossibilidade. Eu creio que Jesus faz milagres acontecerem no meio da impossibilidade. Os discípulos, eles ficaram aqui possuídos de grande temor. Porque eles viram que verdadeiramente, Ramandaraia Candaraia, o nosso Deus tinha o controle de todas as coisas. E assim é na sua história. Você vai ver que Jesus tem o controle de tudo. Você vai ver que ele não perde o controle de nada. E que tudo que você está vivendo não é para morte, não é para desespero, para dor, para tristeza, não. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida de maneira especial, como foi aqui. Houve bonança aqui na sua história também. Haverá. Amém? Você serve aquele que está no barco, no controle, e que manda no vento, manda na tempestade, manda no mar, manda em tudo o que ele quiser, pois ele é todo poderoso. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado. Obrigada pela manifestação do teu poder de maneira especial na nossa vida. Que assim como aconteceu, Pai, aqui na vida dos discípulos, eu creio também que acontecerá na nossa história. Haverá bonança. Tudo aquilo que estava tentando tirar paz, Pai. Tudo aquilo que estava trazendo desespero, ansiedade para o coração do teu filho, para o coração da tua filha. O Senhor está repreendendo. Da mesma forma que o Senhor fez, meu Pai, o mar se acalmar. Da mesma forma que o Senhor repreendeu o vento, Rabacandarai o mar, o Senhor hoje está repreendendo essa situação adversa, essa tempestade que se levantou para parar os teus filhos. Ah, Senhor, que os olhos deles possam estar no Senhor, que eles não venham olhar para o cenário, que eles não venham olhar para aquilo que humanamente falando é impossível, mas que eles possam fitar no Senhor, porque tu tens milagre, tu tens resposta, tu tens bonança, tu tens calmaria. O Senhor tem o controle, total controle de todas as coisas. O Senhor não mudou, e o Senhor está no controle. O Senhor está trabalhando para operar milagre, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu filho e a tua filha tenham testemunho para contar diante da situação que eles estão pensando que é para sucumbir, que é para morte, que é para tristeza, que é para dor e para o sofrimento. O Senhor fará um lindo testemunho acontecer, e o teu nome será glorificado e haverá milagres. Deus, eu creio que haverá milagres. Haverá milagres para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do
teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Creia que o milagre vai acontecer. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Jesus, ele estava aqui no barco. Da mesma forma que ele está no seu barco, que ele está na sua vida. E ele diz para você, como houve bonança aqui, eu farei acontecer também bonança na sua história. Lembre-se, a tempestade que você está enfrentando é porque você está gerando um testemunho. Você vai ter milagres para contar. Você vai poder dizer, eu sirvo a um Deus, que ele aquieta o vento e acalma a tempestade. Eu sirvo a um Deus que ele manda e até a natureza ela obedece. Ou seja, eu sirvo ao Deus do impossível. Eu tenho testemunho para contar. Eu não vivo do testemunho de terceiros, eu tenho o meu. Deus me deu experiências com ele, é isso que você vai poder dizer. Porque Deus, diante da situação que você está vivendo, ele está lhe dando experiências com ele, para que o nome dele seja glorificado na sua história de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que Deus te abençoe, haverá bonança, creia que a situação vai mudar. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare, a minha tempestade está saindo e a bonança está chegando. Deus está no controle de tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.